E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo o resumão do Prota que se tornou um grande rei em outro mundo, e após 300 anos, ele voltou para a Terra com o poder de um semideus. Nesse vídeo eu vou estar resumindo as duas partes que eu postei no meu canal principal. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. A história se inicia com o protagonista explicando que reencarnou em um mundo de fantasia. As primeiras coisas que ele viu naquele Isekai foi um teto e velas ao invés de luzes de LED. Era um mundo de fantasia que estava atrás em questões de civilização se comparado à Terra. Mas o lado bom era que ele tinha nascido em uma família bem rica. Para um órfão sem casa que morreu por trabalhar demais, esse lugar é bem decente para reencarnar. O motivo dele ter certeza que reencarnou em uma casa rica é porque a mãe biológica dele nessa nova vida era extremamente bonita. Naturalmente ele ficou feliz por não precisar se preocupar com sua futura vida amorosa. Se ele puxar 30% da beleza da sua mãe, ele seria 1000 vezes mais bonito do que na sua vida passada. 3 anos depois, o leão viu o mundo do lado de fora da sua janela pela primeira vez, e ficou maravilhado com o cenário na sua frente. Aquilo era realmente coisa de outro mundo. O Isekai na sua frente era incrivelmente grande, mesmo considerando o fato de que ele ainda era uma criança, mas sua aventura terminou bem rápido. A empregada apareceu para estragar sua felicidade, e naquele mesmo dia, Leon descobriu que sua família era parte do Grão-Ducado, o que era um fato bem conhecido no reino, e ele era o filho do Grão-Duque Dragonia no reino de Lionheart, ou seja, o sucessor de um duque. Aos 8 anos de idade, ele começou a aprender esgrima como um futuro cavaleiro do reino, e ficou extremamente animado em poder se tornar um cavaleiro igual os das fantasias. Leon mal podia esperar para usar ki de espada e também aura. Seu mestre era o soldado dispensado do palácio, o cavaleiro sagrado Sargotik. Naquela época ele não sabia o que significava ser um cavaleiro sagrado. Aos 14 anos, o Leon já não estava tão animado para virar um guerreiro. Para se qualificar para se tornar um cavaleiro sagrado ele precisa passar por treinamentos extremamente difíceis. Ele precisava completar missões por treinar, e virar um cavaleiro do reino por meio de sua experiência e honra, e ser escolhido pelo Santo Graal e tomar a água benta. Além de tudo isso, como filho de Dragonia, Leon tinha que aprender tudo sobre gerenciamento de território para se tornar um excelente grão-duque. As lições para virar o sucessor do seu pai. Além de treinar para se tornar um cavaleiro sagrado, ele tinha que passar anos estudando, por isso tinha momento que ele pedia para Deus tirar ele desse sofrimento. Mesmo não acreditando na existência de Deus, ele também não acreditava em nenhuma religião. Aos 16 anos, o Leão vagou pelo mundo para ser reconhecido pela deusa, e virar um cavaleiro santo depois de aceitar sua missão, mas ele não sabia como receber reconhecimento de um ser que ele não acreditava na sua existência. A única coisa que ele poderia fazer era seguir o conselho dos seus veteranos. Eles falaram que se ele continuar acumulando suas boas ações, ela eventualmente viria até ele. É claro, ele achava isso ridículo, mas como ele teve incontáveis oportunidades de usar sua espada fazendo boas ações, ele não reclamou. Mas com o passar do tempo, ele ficou preocupado com a quantidade de inimigos que seu reino tinha. Aos 20 anos algo surreal aconteceu. Leon se encontrou com a deusa, e finalmente percebeu que seus veteranos não estavam mentindo. Aquele ser na sua frente era realmente um deus, e enquanto ficava em choque, a Ariana deu uma missão para ele provar sua fé, e a partir daquele dia ele se tornou um religioso, e depois de trabalhar como um escravo por vários anos, ele finalmente se tornou um cavaleiro sagrado. Depois disso Leon atacou seus inimigos. Ele teve várias batalhas contra os exércitos de orcs, e rasgou inúmeros goblins em pedaços, e também acabou com cultos malignos. Eventualmente, ele se tornou um cavaleiro de guerra do reino, e ganhou autoridade para reunir outros cavaleiros, e neste meio tempo ele dizimou 700 milhões de orcs, incluindo as mulheres e crianças. Após passar tanto tempo no campo de batalha, ele passou a odiar aqueles monstros filhos da mãe. Ele sempre se sentia refrescado após dar um fim neles. Aos 35 anos, o santo vivo e também semideus, a majestade de Lionheart, faleceu. Aconteceu enquanto ele lutava contra o arquidemônio convocado pelo Império. Os orcs já eram uma dor de cabeça. Então, com a morte do rei e os movimentos dos demônios, a situação do reino piorou, e naquele momento de desespero a humanidade orou para os deuses eleger um cavaleiro sagrado para se tornar o sucessor do rei Lionheart, que faleceu com honra. No meio de todo aquele caos, a deusa desceu sobre a humanidade e escolheu o leão como sucessor do rei. Essa era uma posição de honra e fatiga. Mas como ele não podia decepcionar os cidadãos do reino, e os cavaleiros que seguiam suas ordens, ele transplantou o tesouro sagrado, o coração de leão da deusa para dentro do seu corpo, e prometeu proteger o Santo Graal, e foi assim que ele se tornou o Grão-Duque Dragonia, e o rei do reino de Lionheart. Aos 80 anos de idade, muitas coisas aconteceram nesse tempo. Houveram 3 grandes guerras com os orcs,
e um Goblin corcunda esquisitão que evoluiu para um arquidemônio. E para piorar, o Império criou situações problemáticas. A escola de magos negros do Império estava impondo experimentos nos civis, e o culpado era o Império por ter aceitado um culto do Norte. Ele não conseguia entender por que eles ousavam tentar se afastar de Deus. Aqueles touros separatistas de Deus deixavam ele irritado. Para ele, isso era o que acontecia quando você dá direitos humanos a pessoas que não merecem ser nem escravos. E ele se arrependeu de não ter conquistado todos eles antes. Aos 96 anos, os desgraçados do Império finalmente conseguiram. O Imperador do Norte passou do limite. Ele usou 3 milhões de ofertas vivas para se tornar imortal. Simplificando, ele fez o oposto de viver junto com 3 milhões de cidadãos da capital. E convocou o Lorde do Caos. Eventualmente, o leão reuniu os cavaleiros e pegou a espada sagrada que ainda não havia secado da graxa dos orcs do ano passado, e partiu para o Império. Aos 121 anos de idade, ele fez seu melhor, mas o mundo estava sendo destruído. Ao contrário do que ele desejava, ele tentou destruir o mal com toda a santidade que havia no continente, mas não conseguiu parar o mal. Ao invés disso, ele viu seus servos mais leais perecendo, e os filhos dos seus servos sucedendo seus pais, e se tornando seus subordinados. Isso se repetiu durante várias eras. A única coisa que ele podia fazer como rei era continuar lutando pelos filhos da deusa que estava tremendo de medo. As mulheres que consolavam seus filhos que choram, enquanto engoliam suas próprias lágrimas. Ele não podia virar os olhos para os jovens juntando as chamas mortas da resistência em suas mãos, ou os cavaleiros que tentavam plantar sementes de esperança em uma terra imprestável mergulhada em sangue. Por isso o leão implorava para sua deusa, a dona da espada sagrada, da lança e do Santo Graal, dar força para ele continuar lutando e motivando seus cidadãos. Mas ele sabia que não conseguiria parar o mal que se espalhou muito além do horizonte. Por isso ele pediu sua deusa para mostrar para um cavaleiro tolo como ele o que fazer. E ouvindo seus pedidos de ajuda, a deusa disse para seu amado cavaleiro que estará com ele até o fim. Então, pela sua deusa e pelo reino de Noyat, o leão liderou todas suas tropas. Naquele inverno, a humanidade teve a batalha final contra bilhões de demônios que enchiam a terra. Os escravos bárbaros foram usados como escudos de carne dignos, enquanto os cavaleiros civis, amados com lanças e escudos, morreram com honra, juntamente com os cavaleiros gloriosos, e o agente escolhido de todos os deuses e templos sagrados, Leon, derrotou os demônios até o fim sozinho. Ele rasgou incontáveis lordes demônio e arquidemônios em pedaços, e mostrou para aqueles desgraçados o poder do cavaleiro sagrado. Aos 217 anos, o inverno ainda não havia terminado. Assim o tempo continuou passando, enquanto ele dizimava os monstros. Aos 256 anos, ele destruiu o último portal demoníaco restante. Não havia mais nenhum lugar para eles escaparem, ou pedirem ajuda. Eles ficaram presos com ele naquele mundo. Ele não estava preso. Aqueles demônios que estavam presos como gados esperando para serem abatidos por ele. Aos 300 anos, ele eliminou o último arquidemônio com um golpe, e se encontrou com seres humanos novamente após vários anos. E mesmo depois de tantos anos, ele ainda tinha a dignidade de um líder. E quando ele foi perguntado sobre sua identidade, ele revelou que é o Rei Lionheart, o chefe dos Cavaleiros Gloriosos, e o agente que carrega a vontade dos templos sagrados, Leon Dragonia. Após 300 anos, o Prota derrotou todos os demônios, e se deparou com os terráqueos. O Rei Cavaleiro tinha voltado para o planeta Terra. Um portal se abriu no meio de Seul, e o rank do portal era de um preto não identificável. A Associação Coreana de Caçadores e a Associação Mundial solicitaram que as grandes guildas das nações participassem no ataque, mas os pedidos foram negados, porque a dificuldade do portal era desconhecida. Isso fez as pessoas ficarem apavorados, mas no fim, o governo ordenou que a Associação Coreana de Caçadores entrasse primeiro, o que era basicamente uma ordem de execução. Mas o que haria uma caçadora que entrou na dungeon viu lá? Foi algo que ninguém nunca acreditaria. Um peladão super forte, aquele cara estranho derrotou o arquidemônio que estava prestes a dizimar seu grupo. O nome da caçadora é Ari. Ela é a gerente associada à Associação Coreana de Caçadores. Depois daquele acontecimento bizarro, ela voltou para a base e explicou tudo isso para o gerente geral, Kim Jin-soo, mas tirando ele e alguns dos seus conhecidos, ninguém acreditou no seu relatório. Aquilo era um portal demoníaco de rank negro. Até o arquidemônio estava naquele lugar, então voltar de lá viva, e sem a ajuda das outras guildas já é um milagre, mas finalizar a dungeon é ainda mais. Tudo por causa de um homem. É algo impossível de se acreditar. Enquanto Leon era interrogado, ele revelou que é um sobrevivente do outro mundo. Ao ouvir isso, Ari explicou que haviam algumas pessoas que conseguiam sobreviver no reino do portal. Os portais que apareceram por todo o mundo nos últimos 30 anos tinham algumas similaridades. A verdade é que o tema era de um mundo em seu caminho para a destruição, ou então de um mundo já destruído. E às vezes, sobreviventes conseguiam voltar para a Terra, enquanto mantém a força inacreditável que conseguiram no reino demoníaco. É por isso
que o governo dá seu melhor para atender às necessidades dos sobreviventes e cria planos para recrutar eles, e por isso ela acredita que sua associação deveria recrutar eles sem se importar com o custo. Mais diferente da inocência dela, o gerente geral sabia que não seria fácil. Até um caçador rank A precisa arriscar a vida quando enfrenta um demônio de alto rank. Mas aquele cara matou um arquidemônio com um único ataque. O monstro que até os caçadores mais habilidosos de rank S têm medo. Ele não só o matou, ele destroçou o demônio completamente, e ele só precisou usar uma espada. O que mais preocupa o gerente geral agora? E a diferença cultural deles. Porque pelo jeito que aquele cara falou de si mesmo, ele devia ser da realeza, mas diferente dele. A Ari acredita que ficaria tudo bem, já que pela voz daquele peladão, ela soube que ele é uma pessoa muito boa, mas destruindo sua teoria. Ela ouviu o leão chamar o careca de inseto. Seu grito foi tão forte que fez os vidros da sala do interrogatório se despedaçar. Aquele vidro impedia até os monstros, mas foi destruído com apenas um grito. O prota estava irritado com o fato do careca ter ousado manchar o glorioso nome de Lunhat, e devido a esse choque cultural, a Ari ficou com dúvida se ele realmente era uma pessoa boa. 15 minutos antes, Leon estava achando a situação estranha, mas também uma dádiva. Ele era órfão e trabalhou tanto aos 20 anos que faleceu de exaustão. Depois disso, ele reencarnou em outro mundo, e se tornou cavaleiro e também rei de um reino por mais de um século. Depois de conquistar o mundo demoníaco, ele caçou demônios por 200 anos, e no total ele viveu por 300 anos, então para o leão é um alívio que ele sequer tenha memória do planeta Terra. Ainda assim, não seria vantajoso para ele revelar o fato de que costumava ser um terráqueo, um rei que viveu 300 anos em outro mundo. É muito melhor do que um cara que morreu aos 20 anos por trabalhar demais. Por isso ele decidiu se apresentar e agir como um rei. É claro, isso fez o careca ficar bugado, mas sem outra escolha o calvo entrou na onda. E devido a ele ser tão gente boa, o leão pensou que o governo estava sendo cauteloso em como abordar sobreviventes como ele. E interrompendo seus pensamentos, o careca falou que o mundo dele entrou em contato com os caçadores da terra. Então ele queria saber se o leão tinha mesmo eliminado todos aqueles demônios. E o prota respondeu que acabou com a raça daquelas espécies malignas, e protegeu a honra dos cavaleiros. E agora ele ordena que o careca se torne seu secretário temporário. Ele concederá o privilégio de registrar esse incidente glorioso. Naturalmente o funcionário não entendeu nada do que ele estava dizendo, mas mesmo assim, ele concordou com seu pedido. E a primeira missão que ele recebeu foi para trazer algo digno do paladar de um rei. Além disso, o leão também pediu para seu servo temporário contar tudo sobre o planeta Terra. Ele precisava descobrir o que aconteceu com esse mundo enquanto ele esteve fora, e seguindo sua ordem. O careca explicou que o pesadelo começou de repente, há 30 anos atrás. Portais começaram a abrir ao redor do mundo todo, e saíram monstros e demônios deles. Depois disso, a humanidade esteve em um constante estado de emergência, e após ter muitas perdas, eles perceberam que cada portal tem um tema e uma missão de conclusão, e que quando um portal é deixado de lado, ocorre uma quebra de dungeon que os monstros invadem a Terra. Depois dessa explicação, o calvo foi buscar a comida do leão, e o prota chegou na conclusão que os demônios que invadiram seu mundo era como mofo no teto depois de uma forte chuva, enquanto os que invadiam o planeta Terra eram cheios de regras, já que este lugar tem portais como temas de missões, como se fosse para treinar os humanos através dos testes. Alguns minutos depois, a comida do leão finalmente chegou, e ao ver um caldo de ossos fervido por horas e coberto de sal, pimenta do reino, e alguns quente crocantes, ele lembrou de uma das suas memórias da terra há muito tempo esquecida. Quando ele era um trabalhador, esse prato de comida era como o alimento da alma para ele. As pessoas são condenadas a gostar das comidas que sabem que preferem do que comidas novas, mas Leon se forçou a engolir a saliva que se acumulou na sua boca, já que esse prato de comida é conhecido como o alimento da alma dos plebeus. Então, como um rei, ele não podia se rebaixar ao ponto de comer tal refeição. Ele é o Leão Dragonia, a realeza de outro mundo, o representante da deusa, e o guardião do Santo Graal, e dono da lâmina e da lança sagrada, que derrotou o Lorde do Caos e os 23 arquidemônios. Os inimigos que ele eliminou passavam de milhares. A própria encarnação da história da Guerra dos 300 anos. E por fim, um regressor que costumava ser um terráqueo. E o que tal ser pensou depois de ter retornado para a Terra após 300 anos foi: o motivo dos terráqueos serem tão desrespeitosos com a realeza de outra nação era porque não havia fé religiosa apropriada. Iluminar a mente dos plebeus é o dever da família real. Embora ele tivesse voltado para a Terra, ele ainda continuava sendo um rei. Depois dessa explosão do leão, os funcionários levaram uma comida digna do paladar de uma realeza para ele, e vendo ele comendo uma bisteca e tomando um vinho tinto de 1993, eles ficaram aliviados. Mas em seguida eles tiveram que escolher quem iria tentar recrutar o Rei dos Cavaleiros, e a missão acabou caindo no colo da caçadora Ari.
A desculpa que o gerente-geral usou para jogar esse problema para ela foi porque o leão elogiou ela por ser corajosa antes. Então, sem outra escolha, Ari foi até o rei do outro mundo e cumprimentou ele de uma forma respeitosa. E reconhecendo ela, ele mandou ela se sentar. E vendo isso, os funcionários ficaram aliviados com o primeiro passo dando certo. Ao se perguntado se estava gostando da comida, o leão explicou que não é ruim. Ele pode sentir a sinceridade e delicadeza do chefe. Além disso, a razão dele estar sendo duro com eles não foi porque a comida era simples, mas sim por causa da atitude deles em relação ao rei. Quando se cumprimenta a realeza de uma nação estrangeira, ela deve ser tratada como tal. Isso é algo relacionado ao status da nação deles. Após aceitar o pedido de desculpas da Ari, o prota falou que ouviu que aquelas coisas perversas apareceram neste mundo também. Ao ouvir isso, ela sentiu que essa era a sua chance. Ela só tem uma missão, que é fazê-lo entrar para a Associação dos Caçadores. Ela precisa pelo menos fazer ele se juntar ao seu país. Então, bem ansiosa, ela tentou recrutar ele para a Associação da Coreia. A guerra de inteligência do século XXI neste mundo é a procura por sobreviventes. Por isso não importa quanto apoio for prometido. Ela tinha que impedir o leão de se juntar a outros países. Ao ouvir seu pedido, o rei dos cavaleiros disse que enquanto estiver neste mundo, ele terá o dever de ir para o campo de batalha. Por ser um cavaleiro honrado, é apenas justo que ele deva lutar. No entanto, um rei não pode ser um soldado do exército de outra nação. Por isso ele vai criar uma nova ordem de cavaleiros neste mundo. Ao ouvir isso, a Ari só conseguiu acenar com a cabeça. Depois ela recebeu a notícia que o governo daria qualquer apoio possível para o rei de outro mundo, já que eles não queriam perder ele para outro país ou uma das grandes guildas. E essa notícia fez a Ari ficar irritada com as grandes guildas que ficam ostentando dinheiro e poder, já que por causa deles, a associação afiliada ao governo tem que fazer a vontade de um sobrevivente. Mas para piorar seu humor, de repente o alarme de emergência foi tocado. E eles receberam uma mensagem dizendo que teve quebra de dungeon nas planícies de Onon. E essa era uma péssima notícia para eles, já que uma quebra de dungeon numa área de agricultura fará o elemento demoníaco paralisar a produção de alimentos. E a responsável de cuidar dos portais daquela área era a Guilda da Fênix, que tinha o caçador de rank S. O gerente-geral sabia que aqueles infelizes tinham algo a ver com a quebra de dungeon. Leon ouviu tudo o que foi dito atrás da porta e entendeu que aqueles dois estavam enrascados, já que se acontece uma quebra de dungeon, o chão será infectado e as plantações naquela área não crescerá mais. E devido a essas informações ele percebeu que o planeta Terra não tinha a aura sagrada da deusa Mãe Demera. E no mesmo momento que ele ativou seu poder sagrado, em uma área divina, uma certa mulher sentiu o chamado dele. Enquanto isso, nas planícies de Onon, nós vemos um portal vermelho contaminando todo o ambiente em volta. E também o caçador de rank S, fazendo pouco caso do gerente-geral e também da Ari, e só com essas poucas trocas de palavras, o gerente-geral confirmou que a Guilda Fênix deixou a dungeon quebrar de propósito, e fizeram isso só porque a associação não aceitou o pedido deles. A Guilda Fênix vem continuamente pedindo por uma isenção de impostos pelos lucros dos portais, e mesmo eles tendo grandes lucros dos subprodutos obtidos nas dungeons, eles queriam receber isenção do pagamento de impostos no valor de 1 trilhão, e por ter sido rejeitados, eles fizeram uma coisa grave como essa: se o portal continuasse aberto, os monstros fariam várias vítimas. Mas mesmo sabendo disso, a Guilda da Fênix não queria fechar o portal. Eles estavam dando a desculpa que estavam muito machucados para entrar na dungeon. Esse bando de escrotos não se importavam com a segurança dos civis. Para eles o dinheiro e o poder são a única coisa que importa. Naquele momento de frustração, a Ari viu seu salvador aparecendo de uma forma majestosa, e sem querer ela acabou citando seu nome de um jeito leviano, e foi corrigida por ele para o chamar de rei. Naturalmente o figurante ficou irritado por ser interrompido, mas antes dele começar a falar bobagem, o leão mandou ele calar a boca. Ele estava irritado com a forma que um rato ousou a se dirigir a ele, e por ser tão humilhado, o caçador de rank S, e mestre de uma das 10 melhores guildas, tentou atacar o rei, mas parou seu avanço quando ouviu Ari dizer que o cara ocidental na sua frente é um sobrevivente. O mestre da Guilda da Fênix até mudou completamente sua atitude, e tratou o prota de forma respeitosa. Mas é claro, o rei dos cavaleiros ainda não gostava dele. Então, ignorando o caçador, o leão perguntou para o gerente-geral sobre os detalhes do portal, e vendo que ele iria ajudar, os funcionários do governo ficaram felizes. E Ari explicou que quando uma quebra de dungeon acontece, um monte de elementos demoníacos saem e infectam a terra, e as plantações não crescem em terras infectadas, e a solução é purificar a infecção e concluir a dungeon o mais depressa possível. Por isso o leão mandou Ari chamar o exército dela. Amanhã, no momento em que o tempo limite para o ataque desses seres insignificantes acabar, ele irá agir pessoalmente. Porém, antes disso, como um rei de uma nação estrangeira, ele não pode realizar nenhuma atividade militar em outro território. Ele precisa receber a permissão do rei desta nação chamada Coreia. E mesmo Ari dizendo que não precisa dessa burocracia toda, o leão recusou agir, já que como um cavaleiro sagrado, ele deve cumprir as leis da nação de outros países. Ao ouvir isso, o caçador de rank S começou a pensar que o prota não batia bem da cabeça.
Após receber a permissão do presidente, o rei dos cavaleiros ordenou que Ari fizesse as preparações para a purificação, e ela fez como ele pediu, mas ela não entendeu para que ele usaria uma boneca de palha. Mesmo ele explicando que usaria para purificar a plantação, ela continuou sem entender. O leão pediu duas coisas, uma delas foi uma boneca de palha, e a outra coisa era para que as pessoas que fizessem as bonecas fossem mulheres que deram à luz. E foi assim que uma competição de fazer bonecas surgiu no meio das planícies. No início cada uma apresentava coisas mais feias que as outras, então depois de tantos fracassos, a pessoa que chamou a atenção do leão foi a 89ª mulher, uma idosa casada. Ela criou uma linda boneca, essa senhorinha bondosa deu à luz a 12 verdadeiros patriotas, por isso o rei dos cavaleiros mostrou seu respeito pela senhorinha. Depois disso, ele colocou a boneca em um altar no meio da planície, e com as condições cumpridas, ele invocou o Santo Graal, e ofereceu a boneca da colheita para a Mãe da Terra. Ao mesmo tempo a taça começou a brilhar, e se encheu de água sozinha, e o sol se levantou, e uma luz vermelha coloriu as nuvens, e as gotas de água se espalharam ao redor do Rei dos Cavaleiros. Contudo o sol que está nascendo, será um começo especial para este mundo. Assim de repente as gotas de água começaram a entrar na boneca, e para surpresa de todos, a boneca de palha se levantou sozinha, e reconheceu a fé da sua criança, e no mesmo instante o leão saudou a grande Mãe da Terra, a querida Demera, a deusa da vida e da fertilidade, e foi assim que uma divindade desceu sobre o planeta Terra. Após ouvir a saudação do seu filho, a deusa percebeu que as plantações daquele mundo também estavam contaminadas pelo mal, e o rei explicou para ela que também existem espécies malignas naquela terra, e não havia nenhuma divindade. Por isso ele se preocupa que esses porcos inferiores possam macular os olhos dela, e corrigindo seu filho, a Demera falou que a ignorância e a ganância não podem ser sempre julgadas como pecado, pois estas são as características naturais de um mortal, e terminando de dizer isso, ela perguntou o que seu filho faria de agora em diante. E ele respondeu que poderia se misturar no meio dos espadachins, mas a autoridade de um conquistador é divina, por isso ele vai garantir que o dever e a autoridade possam ser iguais neste mundo. Ele vai ensinar aos ignorantes e guiá-los pelo caminho certo, até que um novo templo dedicado a um conjunto de deuses chegue nesta terra. E se sentindo feliz com a fé do seu filho, a Demera perguntou qual era o pedido dele. E ele falou que os cidadãos livres daquela terra estavam sofrendo por causa de uma energia maligna. Ele tem certeza de que isso não é algo que ela deseja fazer, mas ele implora para que ela recupere e purifique esta terra. E como ele é o líder do templo dela, e também seu campeão, ela decidiu atender o pedido da sua criança, mesmo aquela terra não fazendo parte do seu corpo. Ela semeou sua divindade e substituiu a terra sedenta com sua carne. Então a partir daquele dia tudo que andar naquela plantação será seu aliado. E vendo essa explosão de energia divina na sua frente, os caçadores ficaram surpresos, e aproveitando isso, o rei ordenou que eles observassem bem. Um mundo que estava sendo abençoado com uma divindade, o poder dela era tão mágico que gerou uma plantação recém-nascida e próspera, e também uma terra fértil. Aquilo é a prova de uma promessa eterna com a deusa. Ao ver seu plano dando errado por causa do sobrevivente, o caçador de Rank S entrou em desespero, e acusou o prota de cultivar uma plantação venenosa. É claro, essa acusação dele fez o rei ficar puto, já que essas plantações foram abençoadas com divindade. Então ele não aceita ouvir um porco nojento maculando a deusa com sua língua suja. Ele poderia perdoar a ignorância uma vez, mas não duas. Sentindo a aura assustadora do rei, o caçador peidou na farofa, mas ao notar seus subordinados perdendo respeito por ele, o mestre da guilda surtou e decidiu fazer o sobrevivente se tornar uma fraude. Assim, colocando seu plano em prática, ele pediu para seu subordinado avaliar a plantação, e o figurante seguiu a ordem do seu mestre. Mais diferente do que ele esperava, o rank do arroz abençoado era de nível raro. Toda a plantação estava no rank raro, e era capaz de curar doenças de 3º grau e até câncer. Ao descobrir isso, a Ari ficou incrédula, e o gerente geral pediu para alguém arranjar uma panela na casa do chefe da vila. Assim, alguns minutos depois, ele também ficou chocado ao comer o arroz, e ver os efeitos positivos que trazia para seu corpo. Aquilo é basicamente um reforço. Era difícil para ele acreditar que um mero arroz tem o mesmo preço que um reforço que vale 3 milhões de won por garrafa. Se essa informação bombástica fosse vazada para o mundo, causaria um alvoroço. E interrompendo seu pensamento, sua subordinada revelou que sem querer comeu um inseto junto do arroz, e ela acabou recebendo um buff. Parecia que a bênção estava em toda a terra daquela plantação, por isso os seres vivos como insetos também foram abençoados. Então, sem perder tempo, o gerente geral ordenou que seus subordinados pegassem o máximo de insetos que eles puderem, para eles entrarem no portal totalmente bufados. Isso fez a motivação dos caçadores da associação aumentar. Após ter cumprido o que ela deveria fazer naquela terra, a deusa se despediu do seu filho, mas antes dela partir, o leão agradeceu a Demera pelo amor divino que ela concedeu para eles, e satisfeita com o amor da sua criança, ela falou para ele se alimentar bem. E após dizer isso, ela retornou para o reino dos deuses.
E vendo a Ahri confusa com o que acabou de presenciar, o rei explicou para ela que um mundo e uma vida adequada são feitos com poder divino, e isso é algo que os terráqueos devem manter em mente. E com os soldados ficando cheios, eles se prepararam para entrar no portal. Após seu plano de taxar o sobrevivente como uma farsa ter dado errado novamente, o chefe da guilda se encheu de raiva. Se não fosse o leão, o governo não teria escolha a não ser atender o seu pedido, mas agora tudo foi por água abaixo. O único jeito dele virar o jogo seria com a morte do sobrevivente dentro do portal, e isso não parecia assim possível de acontecer. No grupo do governo só tinha um rank A, e essa era a Ahri. Na mente dele o prota era só um suporte que conjura a bênção. Devido a isso ele acreditava que o leão é um lixo em combate, ou seja, a organização com certeza fracassaria em limpar a dungeon. Já que dentro do portal, há um monstro que não pode ser derrotado usando meios normais. Enquanto ele explicava isso para seu subordinado, o sistema notificou que a quebra de dungeon estava começando, e todos os seres vivos dentro do portal agora possuem um limite de tempo. Depois, dentro da dungeon, nós vemos os caçadores do governo em alerta, e a Ahri não conseguindo dizer para o leão que geralmente todos vão para cima do boss, ao invés de cada um duelar contra o chefe final. E quando o rei viu o esqueleto do seu lado, ele entendeu por que aquele grupo de porcos não conseguiram concluir a dungeon na primeira tentativa. Parecia que tinha muito mais monstros naquele lugar do que ele esperava. Ao mesmo tempo, a Ahri explicou para ele que o número de monstros geralmente diminui conforme os caçadores derrotam eles. E naquele portal tinha esqueletos, zumbis e também demônios, e enquanto o boss continuar vivo, eles vão continuar se regenerando sem parar. Isso significava que as coisas acabariam se derrotarem o boss, e o chefe final dessa dungeon era o necromante que controla os esqueletos. Ao mesmo tempo que ela explicava isso, a janela do sistema apareceu dizendo que o comandante do Lahan está avançando com suas tropas, e em seguida todos eles sentiram uma aura aterrorizante. E o gerente geral ficou indignado com o fato do chefe da guilda Fênix não ter avisado que tinha tal monstro na dungeon. E para piorar, eles tinham que derrotar o comandante do Lahan e também seu exército de esqueletos em 3 horas. E devido a essa nova informação, os caçadores se encheram de medo, mas agindo como profissionais, eles deixaram seu medo de lado e se prepararam para o combate. E analisando o exército inimigo, eles viram que seu adversário tinha 30 arqueiros e 2 magos, e fazendo seu papel de líder, o gerente geral ordenou que aqueles com habilidades de atirador de elite cuidasse dos mobs de longo alcance. E quem tiver um escudo deve impedir o avanço deles. E com o fim das suas instruções, a batalha se iniciou. E ao receber o ataque de um esqueleto, o gerente geral ficou surpreso com a força deles. Agora fazia sentido para ele os portais laranjas serem tão perigosos. Porém, eles não são tão difíceis de lidar para um tanque de nível B como ele. Isso era o que ele pensava inicialmente, mas para sua infelicidade esses esqueletos tinham uns feitiços bem avançados. Por isso ele teve que chamar a atenção deles, senão ele perderia seus subordinados que não tinham habilidade de defesa. Assim, usando sua técnica de provocar, ele fez o mago disparar a magia em sua direção. E graças à sua habilidade defensiva ele sofreu só alguns arranhões. Mas para seu desespero, o comandante do Lahan decidiu participar da brincadeira. E antes dele conseguir pensar em um plano para lidar com este monstro, ele recebeu um golpe do seu inimigo e foi enviado para longe. O impacto do golpe foi tão forte que ele acabou se chocando com a parede. E vendo o estado que ele se encontrava, a Ahri percebeu que se ela não pedisse reforço dos grupos reservas, sua equipe seria dizimada. Mas até ele chegarem àquele monstro sozinho eliminaria todos seus companheiros. Devido a isso ela não tinha outra alternativa a não ser pedir para o leão salvar sua equipe. E diferente do que ela esperava, o prota falou que um rei nunca se juntaria a uma luta pequena como essa. Ela deveria procurar um jeito de construir sua honra, ao invés de tentar forçar ele a ajudar numa luta contra esses ossos podres. Naturalmente ela não entendeu por que ele ficou com tanta raiva por um simples pedido de ajuda, e como ela não tinha tempo a perder, ela desistiu em pedir para ele ajudar com os esqueletos, e decidiu cuidar do boss primeiro para poder proteger sua equipe. Assim, sem hesitar, ela partiu para cima dele em grande velocidade. Mesmo com um exército de esqueletos na sua frente, ela passou por ele sem sofrer nenhum arranhão. E em seguida ela apareceu atrás do boss e atacou ele com toda a sua força, mas para seu desespero, sua lâmina foi bloqueada pela gigantesca espada do seu inimigo. E com seu ataque surpresa falhando, ela mudou seu plano de causar um ferimento grave no boss com o primeiro golpe, e decidiu afastar ele dos seus companheiros. Mas para estragar seu plano, o comandante do Lahan jogou sua cabeça para bloquear o seu campo de visão, e enquanto ficava incrédula com a inteligência dele, ela foi arremessada para longe, mesmo usando sua espada para bloquear o ataque. O impacto fez ela se chocar com a parede, e antes dela conseguir respirar direito, ele apareceu de repente na sua frente. Nessa situação crítica as pessoas normalmente ficariam apavoradas,
mas a Ahri estava aliviada por ter conseguido separar o boss do resto, e em seguida ela ativou sua habilidade. Essa técnica dela tem um alcance um pouco grande demais, por isso ela não podia usar essa habilidade perto dos seus companheiros. Após a explosão de chamas, ela pensou consigo mesma que seu próximo ataque acabaria com seu inimigo, mas para seu desespero, ele conseguiu bloquear seu golpe com o dorso da espada. Essa era uma postura que ela nunca viu ninguém usar antes, e por ter errado seu golpe, ela ficou sem equilíbrio para poder bloquear a espada gigantesca do seu inimigo. Então a única coisa que ela podia fazer era esperar pela morte naquele segundo que parecia uma eternidade, mas diferente do som de carne cortando que ela esperava. A única coisa que ela ouviu foi batidas de palmas, e a voz do leão dizendo que tinha certeza que o Dullahan já foi um cavaleiro nobre em algum momento. E reconhecendo seu erro, ele pediu desculpas por ter confundido um grande cavaleiro como ele, com um mero morto-vivo. E para mostrar sua sinceridade, ele vai dar o direito para o cavaleiro desafiar ele para um duelo, já que não havia necessidade de mais baixas. Eles vão terminar essa batalha com um nobre duelo entre dois cavaleiros. Naturalmente os caçadores ficaram chocados com essa cena. Na mente deles não tinha como algo assim funcionar. O monstro nunca aceitaria o duelo, mas para surpresa de todos o boss aceitou, e os esqueletos recuaram. E vendo isso, o leão confirmou que o Dullahan é um cavaleiro de honra, e sem perder tempo ele convocou sua espada, já que não seria uma batalha de verdade se ele lutar de mãos vazias, e interrompendo seu duelo. A Ahri falou que o boss não vai morrer a menos que corte a cabeça dele, e ao ouvir o rei falar que isso não era importante, ela ficou chocada novamente, já que não tinha como derrotar o Dullahan sem decapitá-lo, e para piorar sua confusão, o leão disse que o que decide a vitória é a honra do cavaleiro. E terminando de dizer isso, ele se apresentou dizendo que é o primeiro cavaleiro da deusa da luz e da justiça, e também o arquiduque e rei de Lionheart, e com o poder concedido aos seus títulos. Ele convoca o cavaleiro honrado na sua frente para um duelo, e após dizer isso a batalha se iniciou. E o comandante Dullahan atacou o leão com toda a sua força, mas sem mudar de expressão, o prota bloqueou seu ataque com um simples movimento, e em seguida ele mudou a trajetória da espada do seu inimigo. E na maior tranquilidade ele bateu sua lâmina divina no ponto fraco do boss, e falou que aquilo foi o primeiro ponto para ele. E assustado o cavaleiro tomou distância dele, e preparou seu próximo ataque. E um segundo depois, ele moveu sua espada em direção do seu adversário com toda a sua força. Na mente dos caçadores, se o leão bloqueasse aquele golpe, ele seria partido ao meio, mas para a pessoa em questão, os passos do cavaleiro eram muito leve, por isso sem nenhuma dificuldade, ele esmagou seu adversário no chão, e vendo essa cena os caçadores ficaram incrédulos, eles não conseguiram ver o que tinha acontecido. A única que conseguiu ver com clareza o que o leão fez foi a Ahri. Ela era a única que realmente entendia o que estava acontecendo na batalha. Ele mudou o equilíbrio do peso da guarda no momento em que o ataque tocou sua lâmina. Além disso, ele conseguiu fazer um corte transversal. Ninguém sequer tentaria algo assim naquela situação. Após seu segundo ponto, o rei ordenou que seu adversário entrasse em posição novamente, enquanto pensava consigo mesmo que aquela técnica só foi possível porque o cavaleiro é muito poderoso. Já fazia um tempo desde que ele foi tratado como um cavaleiro devidamente, e foi chamado para um duelo. É só um truque para evitar a situação difícil. Qualquer um teria pensado isso quando ouvissem a sugestão de descerem do cavalo, mas nem tinha como Dullahan pensar nisso. Esse rei na sua frente tem uma postura digna, e o olhar de um veterano que já experimentou incontáveis batalhas, e as íris que brilham em busca de honra. Esse homem nobre estava fazendo seu sangue imaginário ferver, ele estava animado com esse duelo, por isso ele usou toda a sua força. Aquele humano é o ápice de um cavaleiro honorável, um rei dos cavaleiros que deve ser desafiado e reverenciado. Por isso ele não queria usar seus poderes de necromancia neste duelo sagrado, ele só quer lutar contra este homem quantas vezes puder, como um cavaleiro, propriamente de forma nobre, sem necromancia. Apenas a sua lâmina contra a dele, assim como quando ele costumava duelar contra os cavaleiros famosos, e quando ainda andava pelo mundo com honra. Após a 10ª vitória, o leão perguntou se seu adversário começou a lembrar das memórias da sua vida passada, já que a esgrima dele está ficando mais precisa, e emitindo sons assustadores. O comandante Dullahan agradeceu o honorável cavaleiro por ter devolvido os gloriosos dias do seu passado, e após dizer isso, ele pegou sua cabeça, e pensou consigo mesmo por quanto tempo ele esteve fazendo massacres, quanto tempo ele continuou lutando sem honra. Se ele puder terminar a sua jornada amaldiçoada assim, não haveria alegria maior. Ao ver o cavaleiro ajoelhado diante da sua presença, o rei ficou admirado por ele ter recuperado sua honra, e antes de enviar ele para o mundo pós-vida, o leão falou que vai orar por ele. Se houver um Deus em que o cavaleiro acredita, ele espera que esse Deus dê um descanso à sua nobre alma. Se não, ele ora para que a sua deusa guie o cavaleiro até o fim do jardim. E ele espera encontrar um dia com este grande cavaleiro, no salão de banquetes dos deuses. E terminando de se despedir, o rei purificou Dullahan com sua magia divina,
e enquanto seu corpo era purificado, o boss abençoou seu benfeitor, Leon Dragonia. Assim, após limpar a dungeon, os caçadores se prepararam para ir embora. Eles ainda estavam incrédulos, já que o prota realmente terminou tudo com um duelo. Eles também estavam confusos com aquela luz. A única teoria que faz sentido para eles era que aquilo é o poder divino que Leon tanto fala, e deve ter sido por isso que o morto-vivo desapareceu depois do duelo, mas eles não entendem por que ele não usou aquela habilidade mais cedo, e o rei respondeu que se ele usasse, aquele honorável cavaleiro teria encontrado seu fim como um necromante. Um cavaleiro vive pela honra, e isso vem de ações, e ações vêm de força de vontade. O Dullahan recebeu o que merecia como um cavaleiro nobre, e como tudo terminou, agora ele vai pegar seus espólios, já que isso era o que ele merecia neste momento. O boss deixou para trás sua espada negra e também seu núcleo, tinha até a capa dele. Só com uma olhada, o gerente geral percebeu que aqueles itens tinham mana pra caramba. Se eles vendessem daria muito dinheiro, mas para o desespero deles, o rei quebrou o núcleo. O motivo disso foi porque tinha muita energia maligna. Na sua opinião, aquele tipo de item só causa caos. Então, como resultado final, eles só conseguiram a capa, a espada longa e a pedra de mana. E foi assim que o portal de Onan foi concluído. Depois mostra a caçadora levando a refeição do prota. Já fazia 4 dias desde que o leão veio para a terra. Foi pouco tempo, mas aconteceu muita coisa. Primeiro teve um pequeno problema por causa dos impostos. Por ser o rei de outro mundo, ele não queria pagar impostos para outra nação, e nem queria falar sobre dinheiro. De acordo com ele, esses eram assuntos que deveriam ser resolvidos pelas pessoas abaixo dele. E para deixar as coisas mais problemáticas, sua organização ganhou novos seguidores, e isso foi porque o poder divino foi introduzido na Terra. Mas o problema em si não foi os fazendeiros virarem seguidores. Foi devido ao leão ordenar que eles paguem 90% das suas colheitas como dízimo, e também prometer que como seguidor da deusa, eles não precisariam se preocupar com alimentos, custos de vida e etc., já que isso tudo seriam providenciados pela sua guilda. No início os fazendeiros pensaram em desistir da ideia de se tornar seguidores da deusa, mas quando eles descobriram que cada 80 kg de arroz seria vendido por 150 milhões de won, eles começaram a glorificar a deusa, já que mesmo se eles entregassem os 90% do dízimo de cada mês, eles ainda ficariam com muito dinheiro, mais do que eles ganhavam com um ano de trabalho duro. O maior problema foi a casa do leão. Ele exigiu furiosamente uma cama luxuosa, serventes que sempre estivessem de prontidão, e uma obra de arte que ele pudesse admirar a qualquer momento. A Ari teve que procurar por hotéis de 5 estrelas até as 2 da manhã só para alugar uma suíte, e eles se comprometeram a ter uma pintura ou uma peça de cerâmica no quarto, o que nos leva ao presente momento. Com a Ari entregando a refeição da sua majestade, o prota estava se sentindo ótimo, mas a garota estava quase desmaiando de cansaço, e mesmo assim ela ainda continuava atendendo Leon. E quando ela serviu a refeição dele, ela ficou com água na boca. Ela não teve tempo para se alimentar, então quando ele mandou ela se sentar, ela ficou extremamente animada pensando que ele dividiria a refeição, mas destruindo sua felicidade, ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela só devia garantir que as costelas estejam seguras para comer, e não sentar na mesa esperando que ele divida a sua comida com ela. Ele nunca ouviu falar de um país que os reis e os plebeus comem juntos. Depois a Ari explicou para o Leon que a Associação de Caçadores decidiu prover suporte financeiro e auxílio moradia. Não será tão bom quanto um palácio, mas eles garantirá que ele estará confortável. E sobre a distribuição dos espólios, o Leon falou que ficaria com a capa, e ela pode cuidar do resto. Alguns minutos depois, eles chegaram no lugar onde o rei iria morar. Aquele apartamento fica perto da Associação de Caçadores, e tem até um helicóptero no terraço, mas diferente da Ari que estava orgulhosa sobre a nova moradia dele. A primeira impressão do prota não foi boa, e para piorar eles foram interrompidos por uma cobra gananciosa. A Ari não gostou daquela situação. A nova moradia do Leon deveria ser um segredo. Ao mesmo tempo, o diretor da comida do futuro do Doojun se apresentou. Seu nome é Park Jonchan. Esse grupo é uma das 3 maiores empresas de monopolistas dentro da nação, e devido ao tamanho deles, ela não entendia por que um diretor de tal grupo estaria esperando por eles. A única teoria que ela tinha era porque essa cobra tinha ouvido falar do Leon, e confirmando sua teoria ela viu o diretor cumprimentando a majestade, mas para infelicidade do figurante, o prota com uma expressão de desprezo falou que não apertaria a mão de um reles comerciante. Depois dele humilhar o diretor, a Ari apresentou para ele o lugar que a associação vai providenciar para ele morar por 1 ano. A associação vai cuidar do aluguel e das contas, por isso ele não precisa se preocupar, e enquanto explicava isso, ela ficava aliviada. As informações sobre os sobreviventes são ultra secretas. Em uma situação onde as intenções do Park Jonchan eram desconhecidas, foi um alívio para ela que o Leon ignorou o diretor naquela hora, e diferente dela,
O Prota sabia que o comerciante queria lucro. O motivo daquela cobra estar atrás dele foi por causa do arroz abençoado na planícies de Ono. Ao mesmo tempo, a caçadora explica que devido à urgência da situação, o controle sobre as informações não foi tão bom, e um streamer acabou gravando toda a cena, mas a associação conseguiu fazer ele deletar o vídeo antes que caísse na internet. Mas aquele cara fingiu que apagou, e postou um pouco mais tarde naquele mesmo dia. Corta para outra cena, e mostra o diretor Park irritado pela humilhação que acabou de passar. Sua empresa foi a primeira a receber informações sobre o arroz, eles até fizeram teste com ratos. Então, para obter mais informações sobre o arroz, eles foram conhecer o dono do campo, mas o diretor acabou sendo ignorado. E para animar seu chefe, a secretária explicou que eles receberam novas informações. Um cachorro que estava quase à beira da morte se recuperou do nada, e pessoas com inflamações crônicas e sinusite se sentiram melhor imediatamente após consumir o arroz. Todos os tipos de doenças no vilarejo, sendo leves ou severas, foram curadas. E ouvindo isso, o diretor Park ficou animado, mas ao lembrar da humilhação de mais cedo, sua felicidade desapareceu. E mesmo não gostando daquele sobrevivente, o diretor Park não tinha outra escolha a não ser ir encontrar com ele de novo. Esse era o único jeito dele colocar as mãos no poder sem limites daquele arroz, mas dessa vez ele não será humilhado. Para ele, o leão é igualzinho aos outros sobreviventes, aqueles idiotas que pensam que o mundo em que vivem é o melhor de todos. Por isso, o diretor Park decidiu dominar o Prota com um choque cultural. Lembrando, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 20 mil inscritos nesse canal também. Muito obrigado mesmo pelo apoio.